Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade, né? E aqui, hoje, é o último vídeo dessa série sobre as alianças, né? Está na pasta, ali na minha playlist, sobre estudo bíblico para a Adventista, tá certo? Para conduzi-lo da melhor maneira possível dentro das Escrituras, através das crenças que eles têm, tá certo? Bom, depois de descobrirmos quem é o selo de Deus nos crentes ali da Nova Aliança, né? Chegamos agora à última parte dessa série de estudos bíblicos sobre as alianças para os adventistas, né? Vamos examinar agora a lei de Cristo. Começarei analisando uma passagem bíblica esclarecedora, bem como uma imagem mental de um diagrama para ajudar a ilustrar o meu ponto. Todos nós concordamos que há uma lei escrita no coração dos cristãos da Nova Aliança, correto? No entanto, parece haver uma enorme confusão aos que estão no sistema religioso quanto a que lei está realmente escrita em nosso coração. A palavra lei é usada de muitas maneiras diferentes nas Escrituras e será muito útil observar a forma que ela é aplicada a diferentes grupos de pessoas. Vamos agora examinar as diversas formas de como é usada a palavra lei nas Escrituras, ok? Há uma passagem muito interessante encontrada em 1 Coríntios. Nessa passagem, Paulo descreve como ele, em alguns casos, restringe e, em outros casos, exerce sua liberdade em Cristo. Ele faz tudo isso para ganhar outros para o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 19 a 23. Vamos ler? Vamos lá. E diz assim: Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Deixa eu parar um minutinho aqui também, no verso 21. Dá uma olhadinha no verso 21, onde diz lá: Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus. Que lei de Deus é essa que Paulo se refere, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Ele está se referindo à lei mosaica? É óbvio que não. Por quê? Porque através dos meus vídeos, no meu canal, na leitura da Bíblia, você vê Paulo fazendo uma crítica fortíssima à lei mosaica em comparação com a lei do nosso Salvador, né? A lei do Cristo, a graça, a misericórdia, tá certo? Então, que lei é essa que ele está falando que é a lei de Deus? É a lei soberana de Deus, onde tudo, absolutamente tudo, está debaixo do Criador. Vou dar um exemplo para vocês aí. Vocês que estão habituados a seguir o meu canal, vocês lembram daquele vídeo onde eu coloquei o cosmos todo, né? Todo o universo, o infinito universo, o que somos nós comparado ao infinito universo? Existem leis dadas pelo Criador que esse cosmos segue e nós estamos inseridos nisso, tá certo? Veja, vou dar um exemplo bem simples. O Sol é estático, o planeta gira em torno do Sol
e gira em torno dele mesmo, o planeta Terra, certo? É uma lei dada pelo Criador para que o nosso planeta subsista. Então todo o cosmos está debaixo de uma lei. E esta lei da existência do Criador e tudo é dada por ele, é o verso 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora, olha, não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo. Então veja, ele está falando da lei de Deus no sentido cósmico e está falando da lei de Cristo no sentido nós pecadores necessitando do Cristo. Tá certo? Olha, vamos analisar os pontos do apóstolo Paulo nesses versos que acabamos de ler, tá bom? Vamos lá. Lá no verso 20, segue aí, tá bom? Quando Paulo estava com os judeus que estavam debaixo da lei mosaica, ele agia como se estivesse debaixo da lei mosaica. Ainda no verso 20, Paulo, como um seguidor de Cristo, inserido na nova aliança, não estava debaixo da lei mosaica. Já no verso 21, quando Paulo estava com os gentios, que nunca estiveram debaixo da lei mosaica, ele não observava a lei de Moisés. Ainda também no verso 21, os cristãos, lá da nova aliança, não estão sem a lei de Deus. Lembra, né? Todos nós estamos debaixo da lei do Criador que rege todo o cosmos. Ainda no verso 21, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, os cristãos da nova aliança estão debaixo da lei de Cristo. Então, vemos Paulo usando a palavra lei de três maneiras diferentes. Primeira, a lei mosaica. Judeus étnicos estavam debaixo desta lei. O que são judeus étnicos? Os nascidos lá em Israel, os hebreus genuínos. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio, capítulo 5, dos versos de 1 a 3. Vamos ler? Vamos lá. E diz assim: Então Moisés convocou todo o Israel e lhe disse, veja, Moisés não convocou todas as nações, só foi Israel. Ouçam, ó Israel, tá vendo? Ó, uma nação específica. Os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. Ó o verso 2. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós. Nós quem? Os hebreus, que estamos aqui hoje. Vamos ler novamente. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós, que aqui hoje estamos vivos. Percebeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Então, os hebreus estavam realmente inseridos na lei mosaica. Tá certo? Entrou em vigor somente a partir do Sinai até a cruz. Gálatas capítulo 3, dos versos 15 a 25. Vamos ler? E diz assim, vamos lá. Diz assim: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, no plural, tá? Como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Paulo entendeu perfeitamente o que está escrito lá nas Escrituras, tá certo? Havia uma promessa ao seu descendente, não aos seus. Qual é a promessa? A promessa é que todas as nações seriam benditas em Cristo. Tá certo? Continuando o verso 17. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. O que Paulo está dizendo aqui? Então, lá em Abraão, tinha a promessa que todas as nações seriam benditas ao seu descendente, a Cristo.
Tudo bem? Aí passa o tempo, vem a lei mosaica. E Paulo está dizendo que a lei mosaica não está anulando a promessa feita aqui em Abraão que viria Cristo. Tá certo? Verso 18. Pois, se a herança depende da lei, ou seja, se aquela promessa que as nações seriam benditas através do Cristo dependesse da lei mosaica, né? Já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Lembrando aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né, que toda vez que toda vez que você abre a sua Bíblia, vê lá as cartas, lá no Novo Testamento, essas cartas são cartas respostas. Por quê? Porque Paulo e outros foram informados de alguma coisa e agora estão respondendo. Para quem eles estão respondendo no caso do livro de Gálatas? Para os hebreus que saíram lá de Israel e foram morar nessas localidades. E, por consequência, aos gentios. Tá certo? Porque imagina Paulo falando de Abraão, de promessa, de lei, de Sinai, para um povo que não conhece essa história. Tá certo? Vamos continuar. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Está dizendo o seguinte, até que Cristo viesse, estavam eles, os hebreus, debaixo daquela lei mosaica. 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, da lei. Compreendeu o que Paulo está falando aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Estavam aguardando que a promessa se cumprir. Quando a promessa veio e se cumpriu, que é Cristo, agora ele diz assim, no verso 25, veja aí. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle da lei. Está entendendo, meu irmão? As pessoas que viveram antes do Sinai não estavam debaixo dessa lei. Romanos capítulo 5, dos versos 12 a 14. Vamos ler? E diz assim, vamos lá. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, está falando de Adão, tá? Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, por ter pecado, né, foi afastado da presença do Criador, da árvore, da vida, né, e tudo mais. E agora, por consequência hereditária, todos nós morremos, todos nós pecamos. Verso 13. Pois antes de ser dada a lei, olha só, todo mundo morre por causa de um só, Adão. Tudo bem? Agora no verso 13. Pois antes de ser dada a lei, qual lei? A lei mosaica. O pecado já estava no mundo, já havia um problema lá com o Adão, certo? Mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Mesmo sem ter, os hebreus no caso, sempre os hebreus quando fala, trata-se da lei de Moisés, tá? Os hebreus que viveram antes da lei, eles viveram em pecado. Mas não um pecado semelhante ao de Adão, mas viviam em pecado porque morriam. Eles herdaram, né, de uma maneira hereditária, a situação da morte por causa do Adão. Tudo bem? Tudo bem. Então Paulo está dizendo o seguinte, a lei quando veio, as pessoas começaram, os hebreus no caso, a ter noção do quanto estavam errados, das coisas que estavam cometendo. Está entendendo, meu irmão? Então, sem a lei, eles não tinham culpa, mas tinham pecado, mas não em semelhança do Adão. Tudo bem? Tá certo. Então, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, meus irmãos, só um minuto. Isso mesmo.
Gentios nunca estiveram debaixo desta lei, a lei mosaica. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9, verso 21 e Romanos capítulo 4, dos versos 12 a 15. Tá certo? Vamos ler? Vamos lá, vamos ver aqui. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Deu para entender, não? Eu falei um pouquinho já anterior sobre esse verso, mas aqui também entra no discernimento de que os gentios nunca estiveram debaixo dessa lei. E Romanos 4, né, de 12 a 15, que diz assim: E igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Percebe? Abraão, ele ali não estava dentro da lei mosaica, porque a lei mosaica só veio depois, tudo bem? Tudo bem. Mas veja que no verso 13, que ele diz que não foi por intermédio da lei que Abraão entendeu a sua descendência, mas sim através da fé, que é hoje que nós temos em Cristo. Verso 14. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Compreendeu, meu irmão? Minha irmã? Se realmente a promessa depende somente da lei mosaica, para que a promessa da vinda do Cristo? Está entendendo? Vamos lá. Os cristãos da nova aliança não estão debaixo desta lei. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 20, Romanos, capítulo 6, verso 14 e Gálatas, capítulo 5, verso 18. Vamos lá? E diz assim, vamos lá. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Entende? Numa outra passagem nós vimos Paulo dizendo o seguinte, que eu estou debaixo da lei de Deus. Você aprendeu de que lei Paulo está dizendo? Ele não está dizendo dos 10 mandamentos, da lei mosaica, porque quando ele vai se referir à lei mosaica, aí ele diz aqui, ó, embora, entre parênteses aqui, que não é original, mas se nós tirarmos, dá para entender perfeitamente, ó. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Mas ele não estava. Aí vamos tirar o parênteses. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Compreendeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? A outra passagem, Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Gálatas 5,18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Entendeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Os gentios nunca estiveram debaixo da lei de Moisés. Por quê? Porque ela foi, é e sempre será um pacto entre Moisés e o povo de Israel. O Deus de Moisés e o povo de Israel. Segundo ponto, a lei de Deus. Há uma eterna e transcendente lei que é definida pela própria natureza de Deus, a qual o Paulo se referiu, né? Que ele está debaixo da lei de Deus. Que lei é essa? A lei infinita que comanda, que coordena, que controla tudo no cosmos. Tá? Essa lei não entendemos ainda, mas é a que rege tudo e todos
no infinito universo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É dessa lei a que o apóstolo Paulo se refere quando ele sempre está dizendo a lei de Deus. Ela é quem e o que Deus é. Tudo o que é consistente com a natureza de Deus é lícito. Tudo o que é contrário à natureza de Deus é pecado. Todas as criaturas em todos os tempos, em toda a dimensão do cosmos, foram e sempre serão sujeitos a esta suprema lei, porque somos criaturas e Deus é o nosso Criador. Todos aqueles que ficam aquém dessa lei eterna são condenados. Vou deixar uma lição de casa aqui para vocês, tá certo? Depois eu gostaria que vocês lessem os 5 primeiros capítulos de Romanos, especialmente entre os capítulos 1 e 3, para apoiar o que eu estou dizendo aqui, tá certo? Ponto número 3. A lei de Cristo. Esta lei é variadamente referida no Novo Testamento como a lei de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 21 e Gálatas capítulo 6, verso 2. Vamos ler? E diz assim, vamos lá. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Tá certo? Vamos lá, Gálatas 6, capítulo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Você que está habituado a seguir o meu canal, você já sabe qual é a lei de Cristo, né? E veja, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, né, aos hebreus que moram em Gálatas, por consequência, os nativos nascidos na Galácia, né, dizendo, olha, amem o seu semelhante, assim cumpram a lei de Cristo. A lei do Espírito também. Romanos capítulo 8, verso 2. Vamos ler? E está assim. Vamos lá. Vamos ver aqui. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É uma correlação, é um link fazendo com quando se denomina a lei de Cristo. A lei da liberdade. Tiago, capítulo 1, verso 25 e capítulo 2, verso 12. Vamos ver? Diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Ouvir o quê? O que ele ouviu? Ajudar, amar, ajudar a carregar os fardos. Vamos agora para Tiago capítulo 2, verso 12. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tá certo? A lei perfeita, que também está em Tiago capítulo 1, verso 25. Vamos lá? Diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. A lei perfeita. Paulo se refere a Cristo e o evangelho dele, aos ensinamentos de Cristo como a lei perfeita. A lei real também, em Tiago capítulo 2, verso 8. Vamos ler? E diz assim, vamos lá. Se vocês, de fato, obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, olha só, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Não se esqueça que Paulo está falando para hebreu que tinha a lei de Moisés como o suprassumo das coisas. Então Paulo está dizendo, olha,
Você quer seguir a lei mosaica? Já está escrito lá, ame o seu semelhante, que no caso ele menciona o seu próximo, porque eles tinham sempre isso no ouvido, o seu próximo, ame o seu próximo e vocês estarão agindo corretamente. Não precisam se preocupar em fazer todas as outras coisas. Os cristãos da nova aliança estão vivendo debaixo desta lei. Posso representar as afirmações que fiz aqui com um simples diagrama. Veja, dá uma olhada aí. No topo da figura há uma linha que representa a lei de Deus. As setas apontam para o início, ou melhor, para o infinito em ambas as direções, para ilustrar que a lei de Deus é eterna e transcendente. Qual lei? A lei mosaica? Claro que não. Essa lei transcende o tempo e a criação, porque ela é definida pela própria natureza eterna de Deus. Aqui, nesse último vídeo dessa série, você já está entendendo essa lei infinita, universal do nosso Criador, que rege todas as coisas. E o amor, né, que deve ser manifestado com tudo e com todos, é a lei que rege todo o universo. Todas as criaturas, em todos os tempos, em todo o cosmos, sempre estiveram debaixo desta lei eterna e sempre estarão. A linha agora de baixo, que vocês estão vendo aí, a linha de baixo representa a progressão da história mundial, desde a criação até o fim do tempo, como nós o conhecemos. Vemos que, desde o tempo de Adão a Moisés, no Sinai, a lei de Moisés não havia ainda entrado em vigor. Contudo, nem o menor dos pecadores deixou de ser condenado pela transcendental e eterna lei de Deus. Romanos capítulo 5, dos versos 12 a 14. Nós vamos ler. Você entendeu? Mesmo que a lei não tivesse existido, essa lei mosaica, os hebreus, com certeza, transgrediram o quê? A lei do cosmos, como eu, como você. Está entendendo? Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Então, qual que é mesmo? Romanos capítulo 5, isso. Romanos capítulo 5, dos versos 13 a 14. Vamos lá, vamos dar uma olhada lá, vamos ver. Desculpa, Romanos capítulo 5, dos versos 12 a 14. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, independentemente da lei mosaica. Para os hebreus, no caso, a lei mosaica. Pois, antes de ser dada a lei mosaica, o pecado já estava no mundo. Tudo bem? Porque todo mundo estava morrendo, estava cometendo o que não deve e tudo mais. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Está falando para o hebreu agora, que está lá em Roma, explicando para ele o que é Cristo. O verso 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, do Sinai até a cruz, a lei de Moisés estava em vigor. E como já vimos, era somente para os hebreus, mas após a cruz, aquele hebreu que vai ser agora um discípulo de Cristo e não mais de Moisés, a lei de Moisés desaparece para esse hebreu. Gálatas capítulo 3, dos versos 15 a 25, e Hebreus capítulo 8, verso 13. Vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui. Gálatas, então, capítulo 3, vamos lá. Dos versos 15 a 25, que diz assim: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado nem acrescentar-lhe algo. Tudo bem? Foi lá no cartório, registrou, né, o testamento. Agora, com a morte do testamenteiro, ou do testamenteiro, não dá para mudar mais. Mas vamos lá, agora ele continua assim. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente.
A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Nós já falamos sobre isso aí, tá certo? E eu gostaria de saber o que vocês estão achando. Comenta aí, depois põe aí, vê se vocês concordam realmente do que o que eu estou entendendo do que Paulo está falando, tá? Verso 18 diz assim: pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Verso 19. Qual era então o propósito da lei? Veja, se a lei não anula a promessa que foi feita em Abraão, que as nações seriam benditas em Cristo, então qual é o propósito da lei? Para os hebreus, nunca se esqueçam disso, tá? Aí Paulo vai explicar. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. 21. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus, ou seja, a lei então é contrária à promessa que foi feita a Abraão de que o Cristo viria e todas as nações seriam benditas nele? Agora Paulo diz, de maneira nenhuma. A lei não anula a promessa. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei. Que o que Paulo está dizendo? Que a lei mosaica não dá vida para ninguém. Só mostra o quanto a pessoa está morta. Tá? Verso 22. Mas a Escritura encerrou, ou colocou, ou estabeleceu tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem, e não os que praticam a lei. É isso que Paulo está falando. E para finalizar aqui, Gálatas, verso 23, 24 e 25. Antes que viesse esta fé, qual fé? A do Cristo. Estávamos sob a custódia da lei. Estávamos quem? Paulo e os hebreus. Então, antes que Cristo viesse, eles estavam debaixo da lei. Nela colocados, encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, Cristo vindo, já não estamos mais sob o controle da lei ou do tutor. Hebreus, capítulo 8, verso 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Fácil, né, meu irmão? Os discípulos de Cristo que vivem após a cruz não vivem debaixo da lei mosaica. Está explícito o que Paulo está dizendo. Nós, meu irmão, minha irmã, eu e você, meu amigo, minha amiga, vivemos debaixo de uma melhor aliança com um melhor mediador, melhores promessas e uma melhor lei. Moisés foi um mediador entre Deus e Israel, mas Cristo é o mediador supremo entre Deus e toda a humanidade. Jesus Cristo é a revelação suprema de Deus ao homem. Você compreende, meu irmão? Cristo é o legislador supremo. A lei de Cristo veio com uma glória que ultrapassa de longe, mas muito de longe, a lei mosaica. Assim como Jesus é uma revelação superior do nosso Criador, assim também a lei de Cristo é uma revelação superior da eterna e transcendente, o quê? Lei do nosso Criador. Embora os seguidores do verdadeiro Evangelho do Cristo não estejam debaixo do decálogo, eles estão debaixo dos mandamentos da lei de Cristo, perceba. Embora todo aquele que agora é discípulo de Cristo, eles não estão debaixo daquela lei mosaica, mas estão debaixo da lei do Cristo.
Primeiro porque aquela lei nunca foi para nós, mas se nós estivéssemos ali debaixo, encerrado debaixo daquela lei, como você está vendo aqui agora, Paulo falando aos hebreus e aos gentios, agora nós estamos debaixo da lei de Cristo. É-nos dito nas Escrituras que aqueles que têm fé em Cristo guardam os seus mandamentos. Meu irmão, Apocalipse capítulo 14, verso 12, que é um verso bem usado pelos adventistas, né? Vamos ler? E diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Veja, embora João não defina estes mandamentos em Apocalipse, ele o faz em seus outros livros. Você que é novo aqui no meu canal, está caindo aqui agora e tal e tudo mais, está seguindo esse vídeo, você não sabe, mas eu constantemente aplico essa regrinha aqui, que os adventistas querem dizer que João está se referindo aos 10 mandamentos. Mas eu levo as pessoas a uma contextualização dentro das Escrituras para ver que realmente João está falando de outra coisa. Tanto é que nós vamos ler agora João capítulo 13, verso 34. Vamos lá, você que segue o meu canal e sabe qual é essa passagem. Vamos lá? E diz assim: um novo mandamento vos dou, ou um novo mandamento lhes dou. Novo é novo, não é uma... Cristo está dizendo o seguinte, eu vou acrescentar ao que já existe. Não, é novo. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Compreende? Ele também explica isso lá na carta dele, na primeira carta, ali de João, capítulo 3, verso 23. Vamos ler? E diz assim: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Compreendeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Vemos também lá em vários outros lugares das Escrituras quais são os mandamentos contidos na lei de Cristo que nos foram dados. Nos foram quem? Tanto o hebreu que agora decide ser discípulo de Cristo, então agora aquela lei mosaica desaparece, é anulada, é abolida para aquele que aquela lei foi dirigida e agora é dado a todos nós. Aquele hebreu que agora se desvencilha da lei mosaica porque ele quer seguir a Cristo, e nós, que nunca estivemos debaixo daquela lei. Vemos também, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que estes mandamentos são o cumprimento do quê? Final da lei. Não só cumprem a lei mosaica, como também a transcendem, cumprindo assim a lei de Cristo. Estes mandamentos são revelação, né? A revelação superior da eterna e transcendente lei de Deus. Mateus capítulo 7, verso 12. Vamos dar uma olhadinha ali para ver o que está dizendo? Está dizendo o seguinte, vamos lá. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Esta é a lei? Está escrito isso na lei de Moisés? Não. Essa é a lei do Cristo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Compreende? Vamos ver também Mateus capítulo 22, dos versos 37 a 39. Vamos dar uma olhadinha? E diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Verso 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja que Cristo, ele não está resumindo a lei, ele está falando de amor. Tá certo? Os cristãos aí do sistema religioso sempre defendem a tese que Cristo estaria resumindo. Não. Porque na lei dos 10 mandamentos não está falando para amar, né? Mas Cristo pede para amar tanto ao Criador quanto o seu próximo. Ele usa a palavra próximo, porque aqui ele está falando para hebreu. Compreende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? E depois, no final,
ele expande isso para todos semelhante. Tá certo? Com isso em mente, nós vamos também para Romanos capítulo 13, dos versos de 8 a 10. Vamos dar uma olhadinha? E diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Entendeu? Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês aí, hebreus que estão morando em Roma, vocês querem cumprir a lei? Olha, tá vendo tudo isso que tem na lei? E os outros 600 e tantos preceitos? Se você amar, já cumpriu a lei. Paulo se faz de guardador da lei para ganhar os que guardam a lei. Paulo se faz de os que não guardam a lei porque ele quer ganhar alguns desses para Cristo. Está entendendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Vamos para Gálatas capítulo 5, verso 14 também. Vamos dar uma olhada? Está escrito assim, vamos lá. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Percebe? Está chamando a atenção dos hebreus, daquele povo que estava dizendo que tinha que cumprir a lei. E eles provavelmente estavam querendo também andar debaixo da lei, ou do discipulado do Cristo, e guardar a lei mosaica. E Paulo está orientando: olha, se você amar, você já está fazendo tudo isso, pare, deixe isso para lá. Se fazendo de hebreu para ganhar hebreu, se fazendo de gentio para ganhar gentio, se fazendo de muitos para ver se ganhava alguns. Compreende? Vamos para Gálatas capítulo 6, verso 2, sobre esse tema também. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Compreende? Mas como a lei de Cristo e seus sublimes mandamentos que acompanham são escritos nos corações dos crentes da nova aliança? Como é então que é feito isso? Já que sabemos qual é. A única maneira de isso acontecer seria se o próprio Deus habitasse dentro de nós. Então, e só então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, poderia a eterna e transcendente lei de Deus estar dentro de nós. É uma verdade inspiradora perceber que é exatamente isso que Deus tem feito através do seu Espírito. Não só estamos eternamente selados para a salvação pelo Espírito, como também recebemos o novo nascimento, um espírito regenerado que pode comungar com o Espírito do nosso Criador. Por este ato, um ato soberano, claro, da graça do nosso Criador, nos é dado a mente de Cristo através da presença íntima do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, dos versos 14 a 16. Vamos dar uma lida? E diz assim, vamos lá. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo responde, nós. Porém, temos a mente de Cristo. Está dizendo o seguinte, olha, nós só podemos entender ao nosso Criador se nós o quê? Tivermos a mente de Cristo, o proceder de Cristo, através do quê? Através do Espírito vivendo em nós. Então, aí a partir daí, nós podemos entender as coisas. Você, quando lê uma passagem agora que é assim, ó, facilmente entendida, diferentemente daquilo que o sistema religioso prega, vou dar um exemplo claro. Tem que guardar o sábado. Ó Israel, esse mandamento para vós, agora que você consegue discernir facilmente sobre isso, é porque o Espírito do Criador habita em você. E quem é que pode entender o Criador, a não ser aquele que tem o próprio Espírito do Criador em si? Temos a mente de Cristo.
Através da presença íntima do Espírito de Deus, pode-se dizer que a lei de Cristo é escrito em nossos corações. Ninguém precisa dizer-nos, olha, conheça o Senhor, porque o conhecemos na forma mais íntima. Começamos a ver o pecado, o erro, né, as contradições, como realmente o próprio Criador vê. Começamos a ser transformados à semelhança de Cristo. A presença do Espírito no coração dos seguidores de Cristo é o cumprimento da profecia dada lá, que Paulo menciona em Hebreus capítulo 8, dos versos 7 a 13. Vamos ver? E diz assim, vamos lá. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Está falando da lei mosaica. Se ela fosse perfeita, não precisaria da lei de uma aliança com Cristo. Verso 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Nova aliança, um novo mandamento. Verso 9. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. De que aliança ele está dizendo aqui? Você que conhece meu canal já sabe, né? Quando você vai ler na Bíblia, aliança, pacto, mandamento e por aí vai, são sete sinônimos. Está falando de uma coisa só, tá? Então no verso 9, não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito. Não será como aquela aliança no Sinai. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. E, vamos lá. Verso 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Deixa eu parar um minuto aqui. As pessoas que guardam o sábado querem guardar, né? Querem ser adventista e tudo mais, né? E as ramificações guardando ali, está dizendo assim, ó, nós somos o Israel espiritual, por isso que temos que guardar a lei. Veja, Paulo está sendo claro aqui. Olha, a aliança que ele faz com Israel é colocar as leis no coração das pessoas. Nós somos inseridos nisso. Então, nós somos a videira enxertada. Nós somos Israel espiritual. Onde? Em Moisés? Não, é em Cristo, gente. Está claro aqui, olha o verso 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Israel, literal e espiritual. Aí sim dá para entrar. Qual é a aliança? Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Em qual contextualização? Desse último vídeo dessa série. Compreendeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Vamos lá, verso 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. De qual aliança Paulo está falando aqui? Que se torna antiquada, velha e vai desaparecer? Da lei de Moisés. Para quem? Para o hebreu que estava debaixo dessa aliança. Agora ele quer ser um discípulo de Cristo. Essa lei se tornou o quê? Antiquada, velha, vai desaparecer para ele. Para nós não, nós nunca estivemos ali debaixo. Compreende como nós somos enxertados na videira? Quem é essa videira? É Cristo e não Moisés. Nós somos Israel espiritual? Somos. Mas em quem? Em Moisés? Não, em Cristo. Verdadeiramente, meu irmão, foi dada uma aliança que é melhor em todos os sentidos. Temos um melhor mediador, melhores promessas, sinais melhores e uma melhor lei. A antiga aliança com a sua antiga lei é agora obsoleta para o hebreu que quer ser o discípulo de Cristo. Nós
somos tão abençoados por viver deste lado da cruz e tem pessoas que querem viver do outro lado, do lado da lei de Moisés. Nunca devemos nos voltar para as sombras, agora que temos a realidade, Jesus Cristo. Isto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tudo isso que eu falei está concluindo, fechando esta série sobre aliança, aí no meu canal, sobre o quê? Sobre as alianças, não é isso? Então, veja, se você assistir desde o primeiro e vir até aqui, vai ficar claro para você, não tem como escapar, a não ser que você queira realmente ser um seguidor ali do Adventismo, a lei de Moisés, Ellen White, você queira. Não, diz assim, não importa o que está escrito, o que você mostrou aqui nessa série, não importa. Para mim, Ellen White é a profetisa do Senhor. Para mim, a igreja adventista é a igreja e tal, e por aí vai. Se você optar por livre-arbítrio dizer isso, ótimo, não há problema nenhum. Mas não dá para dizer que agora em Cristo nós estamos na aliança feita com Moisés. Não dá. Tá certo, meu irmão? Eu espero que esse estudo aqui tenha, de alguma forma, lhe ajudado e que você possa gastar tempo estudando e meditando através das passagens e livros e os assuntos que aqui eu analisei junto com vocês. Tá certo? Não esqueça, meu irmão, minha irmã, de dar o like, se inscrever, acionar o sininho, tá certo? Porque é importante para o canal, tá bom? Deixe aí nos comentários o que você acha, se realmente o que eu estou transmitindo para vocês é o que realmente está escrito na Bíblia, tá certo? Então um abraço a todos, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Ah, lembrando também, né, que nós vamos continuar aqui com outras séries de estudo bíblico para adventista, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz, até o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá, meu irmão.